A notícia repulsiva da morte trágica da concubina do levita fez com que os líderes e soldados de todo Israel, com exceção de Benjamim e Jabes Gileade, se reunissem em assembleia perante o Senhor em Mispá, a fim de buscar uma solução para esse problema tão grave. Você está no canal Bendito e hoje nós vamos ver que as coisas ficaram complicadas para a tribo de Benjamim, porque resolveram proteger os homens pervertidos de Gibeá. Vem comigo! Foi um sinal muito positivo ver os líderes e soldados de Israel reunidos diante do Senhor em Mispá. 400.000 homens estavam dispostos a lidar com o grave problema do pecado em seu meio. O crime dos homens pervertidos de Gibeá chocou a consciência de Israel. Talvez hoje um crime como esse fosse um ótimo material para ser espalhado pela mídia sensacionalista, mais do que um chamado nacional à justiça e ao arrependimento. Os líderes do povo de Israel pediram ao levita que contasse para eles como havia acontecido aquele ato tão perverso. O levita então contou a história em seu próprio benefício, dizendo que os homens pervertidos de Gibeá queriam matá-lo, mas em vez disso violentaram a sua concubina. Veja que o que ele disse era verdade, mas ele omitiu a maneira cruel e insensível com que abandonou a sua concubina nas mãos daqueles homens. A resposta dos líderes de Israel foi uma resposta encorajadora em um tempo muito sombrio. Eles se uniram e decidiram fazer justiça. Enviaram homens à tribo de Benjamim, pedindo que eles entregassem os homens pervertidos que haviam cometido aquele crime horrendo. Procuraram resolver a crise com justiça, sem apelar para a guerra. Mas a tribo de Benjamim cometeu um grande pecado ao colocar a lealdade à sua tribo acima da obediência à lei de Deus. E quando o pecado não é trazido à tona, confessado e disciplinado, contamina a sociedade e profana a terra. Aqueles homens pervertidos de Gibeá eram como tumores cancerosos que precisavam ser extirpados do corpo. E o resultado foi que a tribo de Benjamim declarou guerra às outras tribos de Israel. Eram 400.000 de Israel contra 26.000 dos benjamitas que manejavam a espada, além de 700 homens especializados no uso de fundas. Apesar dessa terrível disparidade, nós não podemos esquecer que eram irmãos lutando contra irmãos. No primeiro dia da batalha, Deus permitiu que os benjamitas vencessem. É provável que isso fosse simplesmente parte do plano de Deus para disciplinar e corrigir a sua nação desobediente. Mas os homens de Israel encorajaram-se e novamente formaram a linha de batalha. E então choraram perante o Senhor o dia inteiro. Veja que os filhos de Israel não pararam de buscar ao Senhor depois da primeira derrota na batalha. Eles se humilharam diante de Deus e o buscaram em relação à próxima batalha. No segundo dia, Deus permitiu que os benjamitas vencessem novamente. Mais uma vez, Israel subiu à casa de Deus e chorou e jejuou naquele dia até a tarde. Deus permitiu as duas derrotas com o propósito de mostrar a Israel a necessidade de se humilhar e voltar-se para Deus. Eles tinham que entender que o horror do crime em Gibeá não era meramente resultado do pecado de um grupo de homens, ou uma cidade, ou mesmo uma tribo. A nação inteira teve que ser humilhada, porque eles primeiro pensaram que o problema do pecado estava apenas em Benjamim. Mas Israel tinha que ver que a nação como um todo tinha um grave problema de pecado. Após o primeiro fracasso, Israel lamentou e chorou, mas foi somente após o segundo fracasso que eles colocaram o seu arrependimento em ação, jejuando e sacrificando pelos pecados. Tristeza e choro não são suficientes se não forem acompanhados por um arrependimento sincero ao pé da cruz, onde o sacrifício maior foi realizado por nós.
O Senhor respondeu ao povo de Israel, orientando-os a atacar outra vez, garantindo que dessa vez eles seriam vitoriosos. Deus não queria que os 2 dias de humilhação fizessem Israel pensar que eles nunca mais poderiam vencer. Eles foram encorajados a sair no dia seguinte, confiando na promessa da vitória. E então, no 3º dia, usando uma estratégia semelhante à estratégia usada por Josué em Ai, Israel foi implacável para com a tribo de Benjamim, matando milhares de homens. O extermínio nessa guerra de 3 dias foi tamanho que restaram apenas 600 homens em toda a tribo de Benjamim. Eles conseguiram fugir para o deserto, para a rocha de Rimom, uma formação rochosa semelhante a um forte próximo a Gibeá, e ali eles ficaram por 4 meses. Que alto preço a tribo de Benjamim pagou por se recusar a obedecer à lei do Senhor. E amanhã, no último capítulo dessa série de 21 dias aprendendo com os erros dos juízes, nós vamos ver o quanto os israelitas lamentaram e choraram diante do Senhor pelos benjamitas, dizendo: hoje foi eliminada uma tribo de Israel. A maneira como eles lidaram com toda essa situação, você confere amanhã, aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.